Então, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esta nossa conversa, que demos o nome de Fake News, os fenómenos, os impactos das fake news em toda a nossa vida do dia-a-dia. E eu diria que, à lei da introdução, que quando falamos de fake news, eu acho que todos nós nos vem à cabeça logo as últimas eleições americanas e o Brexit, onde as fake news tiveram, de facto, um papel significativo. Quando se fala de fake news, temos também que atender, obviamente, às fontes e aos mecanismos que as propagam no nosso dia-a-dia constantemente. A questão das redes sociais veio, de facto, aumentar imenso o impacto deste fenómeno, das fake news. Desde logo, quando todos nós temos manchetes que aparecem em sites que o que querem, de facto, ou que pretendem, com os cliques que vamos fazendo progressivamente, é aumentar o número de pessoas que estão ali e para efeitos, obviamente, de receitas de publicidade. Temos também aquelas fake news que se constroem a partir de manchetes que muitas vezes não correspondem ao texto que vem de seguida, não é? Temos bem a noção do que são estas cortinas de fumo, de notícias que se vão passando com estas manchetes muito atrativas e que nós depois vamos ler e aquilo não corresponde, pronto, mas a verdade é que funciona como cortina de fumo. Eu diria que também temos outro tipo de fake news que tem a ver com muito a credibilidade do emissor, de quem está, de facto, a propagandeá-las e que nós acreditamos que são verdadeiras e que são reais e que criam, digamos, quase que os rumores, todos aqueles rumores que passamos de boca em boca, porque verdadeiramente a pessoa que começou por emitir a notícia ou a mensagem é uma pessoa que nos oferece toda a credibilidade. E por causa disto tudo, temos agora até, como todos temos visto, alguns programas que já têm como objetivo aquilo a que chamamos de fact-checking, ou seja, vamos lá saber se isto verdadeiramente é verdade ou não. Porque este impacto das fake news, obviamente, tem consequências ao nível da manipulação da opinião pública, e isso é terrível, e é preciso estarmos muito atentos e construirmos aqui com todos um enquadramento e uma análise crítica muito sustentada das origens e das fontes de onde surgem todas estas fake news. Eu queria agora apresentar os nossos três convidados, são três ilustres ex-alunos do ISCTE. Está aqui comigo, antes de mais, em nome do Alumni Clube do ISCTE, a professora Ana Passos, que pertence à Direção de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional da nossa escola, e aqui a nossa Isabel Sequeira, que é a diretora executiva do clube, do Alumni Clube da nossa faculdade. Feitas este trio, a apresentação deste trio, eu passava a apresentar os nossos ilustres convidados. E vou, enfim, ler um pequeno resumo dos respectivos currículos, desde já a Daniela Santiago, a quem agradecemos muito, que vive em Madrid, como todos, acho que todos nós vemos a cara da Daniela quase diariamente a fazer as reportagens na rua em Madrid perante este fenómeno da pandemia que tem sido terrível, como nós sabemos, não é? A Daniela é licenciada em Comunicação Social pelo ISCTE, é mestre em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação pela nossa ilustre escola do ISCTE e foi doutoranda em Sociologia também pelo ISCTE. Fez toda a sua carreira em jornalismo, é jornalista da RTP, como sabemos, desde 96, e correspondente da RTP da Antena 1 em Espanha desde 2015. Como jornalista fez cobertura de muitíssimos fenómenos mundiais marcantes, como por exemplo, diria só, a política na Catalunha, a queda do Muro de Berlim em 2014, o 10º aniversário da independência de Timor-Leste e, não menos importante, os atentados às Torres Gêmeas em Nova Iorque. Em Portugal, especificamente, a tragédia de Entre Rios. É licenciada em Comunicação Social pela Universidade da Beira Interior
do Sul e é autora de muitas e grandes reportagens, e eu diria com destaque para os trabalhos realizados, por exemplo, em destinos tão longínquos como o Senegal, o antigo Zaire, a Suazilândia e Timor-Leste e os Estados Unidos. Portanto, é uma jornalista do mundo, diria eu. Passando a outro ilustre convidado, Gustavo Cardoso, é investigador do CIES aqui no ISCTE e professor catedrático de Mídia, Tecnologia e Sociedade do Departamento de Sociologia do ISCTE. Também trabalha no Departamento de Comunicação e Estudos de Performance da Universidade de Milão e na Escola de Comunicação de Lisboa. A sua cooperação internacional em centros europeus de investigação levou-o a trabalhar no Internet Interdisciplinary Institute em Barcelona e no World Internet Project na Universidade de Southern California, Annenberg, entre outros. Entre 1996 e 2006 foi conselheiro para a Sociedade da Informação e Políticas de Telecomunicações da Presidência da República Portuguesa e em 2008 foi eleito pelo World Economic Forum como Young Global Leader. É coautor com Manuel Castells do livro New York Society from Knowledge to Policy e com Jeff Cole e Angus Cheung da World Wide Internet. O Gustavo Cardoso é também diretor do OBERCOM, que é o Observatório dos Mídia em Lisboa, e conselheiro de várias organizações nacionais e internacionais. Bem-vindo, Gustavo. E agora passando à Cláudia. A Cláudia é licenciada, a Cláudia Maia é licenciada em Comunicação Social pela Universidade de Beira Interior, é diretora e editora de publicações na DECO Proteste desde 2015 e é responsável por isso de revistas como Proteste, Dinheiro e Direitos, Teste de Saúde e Proteste Investe. Ao longo de 22 anos destaca a atividade jornalística na área da defesa do consumidor, que se seguiu a breve passagem pelo Jornal de Notícias e pelo Jornal Académico da Beira Interior. Integra desde 2016 a direção da Associação Portuguesa de Imprensa, a maior associação empresarial de imprensa em Portugal, com mais de 200 empresas e cerca de 450 títulos de âmbito nacional e regional. Ou seja, temos aqui 3 grandes personagens desta área e ilustres convidados a quem, desde já, agradecemos muito estarem aqui hoje conosco. E eu gostaria, em primeiro lugar, e desde já, colocar uma pergunta mais, se calhar, do âmbito mais pessoal, a cada um dos 3 convidados, que era não mais do que como é que para cada um de vós surgiu as fake news como um grande impacto para a vossa vida pessoal e profissional. Quando é que tomaram contacto pela primeira vez com este fenómeno? Lembram-se de alguma situação em que tenha feito o clique para esta questão que é tão importante e tão problemática na nossa atualidade? Algum dos 3 quer começar a responder a este desafio mais de ordem pessoal? Eu posso começar, se bem, assim o entenderem. E queria fazer apenas uma pequenina correção, porque julgo que foi por uma questão de a Cláudia licenciou-se na Universidade da Beira Interior, eu sou do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. E daí a confusão, e gosto sempre porque o meu coração divide-se entre o ISCTE e o ISCTE, a licenciatura, mestrado e o doutoramento, e por isso mesmo esta pequena correção. Muito bem, em termos das notícias falsas, que ainda eram notícias falsas e não fake news, há 24 anos, quando comecei na RTP, elas sempre existiram notícias que tinham que ser verificadas. Aliás, todas as notícias devem ser verificadas. O trabalho do jornalista é esse mesmo, é termos as nossas fontes, comprová-las, comparar, ouvir todos os lados possíveis, e quando um dos lados não quer responder, é dar conta ao telespectador, ou ao leitor, ou ao ouvinte disso mesmo. Mas com o surgimento das redes sociais, com toda esta mediatização e também
com a velocidade a que corre a informação, porque há 24 anos nós trabalhávamos para os 2 principais noticiários do dia, que era o Jornal da Tarde e o Telejornal, havia mais tempo para verificar as notícias, não havia tanta contra-informação, não é? E, portanto, o tempo notícia era outro. Hoje em dia, com os canais informativos 24 horas, com a possibilidade de entrar em direto através do telemóvel, é completamente diferente. Não é? Eu lembro-me de fazer o tsunami no Sri Lanka em 2004 e ter que usar um telefone satélite para conseguir fazer ligações e tudo muito complicado e, como nós vemos, 16 anos depois, ou muito menos, aliás, há muito menos tempo, então há esta necessidade pelo de estarmos constantemente a ser os primeiros a informar, e isso rouba-nos muito tempo essencial para fazer esse fact-checking e que obrigou a surgirem empresas de comunicação que se dedicam apenas a isso. E então, em termos de notícias falsas, começando por essas cortinas de fumo que referiu, que sempre existiram, mas que agora existem ainda com mais intensidade, dos títulos que nos chamam para algo muito populista e sensacionalista, e quando entramos a fundo no texto, essa notícia não existe e, portanto, a manchete foi retirada de um tema e está fora de contexto, não é? O grande problema é que a esmagadora maioria dos leitores fica pelos títulos. E, portanto, este é um grande problema, não é? E quando falo do título de imprensa, falo também da frase, do lead de uma notícia de televisão, não é? E, portanto, há que ter muito cuidado em relação a isto e muito cuidado entre saber separar o jornalismo e os jornalistas dos jornaleiros, porque infelizmente dentro dos órgãos de comunicação social que nos fazem concorrência direta, há muitos meios que não fazem jornalismo e nós não temos só que lutar contra as fake news que surgem inventadas por meios de comunicação nas redes sociais que nós não conhecemos ou por figuras como o Donald Trump ou o Bolsonaro. Não, o grande problema é que nós chegamos a ter colegas nossos que estão a alimentar essas notícias falsas e esse é um dos grandes problemas, quando muitas vezes nós, ao fazermos o nosso trabalho, somos confrontados com o telespectador que nos diz não, porque fulano tal no canal X disse isto. E isso é muito pernicioso, é completamente contra tudo aquilo que se pretende, não é informar, portanto acabam por não informar, mas sim desinformar, e principalmente num período tão complexo como aquele em que vivemos. É muito interessante, Daniela, essa questão dos colegas, não é? Porque para nós, enfim, não estamos dentro do setor do jornalismo, para mim, pelo menos, não me tinha ocorrido isso, quer dizer, realmente vocês têm que estar preocupados com as fake news e com os vossos colegas que também propagam essas fake news e, de facto, às vezes até, provavelmente, com relações de conhecimento entre as partes, não é? Se calhar a Daniela conhece o colega que faz isto e como é que interage com ele para que ele tenha consciência que não deve Muitas fazer vezes isso. a culpa não é do próprio profissional, mas sim do meio onde está inserido, do que as chefias pedem, do que a linha editorial do canal exige, não é? E são canais e meios de comunicação que não são tão escrutinados, por exemplo, como a RTP, que é um canal público e que tem que obedecer a uma série de critérios. Muitas vezes confunde-se a questão do público e agora, felizmente, já não se fala tanto nisso, mas ligava-se muito a televisão pública, ao serviço público de televisão a determinados interesses, quando a televisão pública, obrigatoriamente, e até por uma questão de escrutínio de todas as entidades, não é? Acaba por ter de ser, e ainda bem, a mais independente. Muito bem, muito bem. Muito obrigada, Daniela. Cláudia, quer-nos contar a sua história das fake news? Como é que tomou contacto? Quando é que de repente isso assumiu importância na sua vida? Estamos sem ouvir a Cláudia. Não estamos? Estamos sem som, Cláudia.
Há aqui qualquer questão? Não estamos a conseguir ouvir a Cláudia. Eventualmente, se quiser... Tirar e voltar a pôr. Tirar e voltar a entrar, se calhar. Está bem, Cláudia? Então, Gustavo, se não se importa, damos... Bem, nós, por uma questão de facilidade, dizemos fake news ou notícias falsas. E parece que tudo isto aconteceu há 4 anos atrás, a partir do momento em que tivemos eleições nos Estados Unidos e o Brexit, etc. Mas, na realidade, pelo menos para mim, esta questão está eminentemente ligada a uma outra normalidade que nós já nos esquecemos, que foi o mundo até pelo menos 1989, ou seja, durante a Guerra Fria. E, portanto, eu, como muitos de nós, passei a minha adolescência a saber que os americanos faziam propaganda e que os russos faziam propaganda e que nós estávamos no meio, independentemente de o termos também feito e ser algo que tem uma tradição também em Portugal, mesmo durante o período do fascismo em Portugal e também da própria guerra colonial. Portanto, a questão da propaganda ou seja, houve uma espécie de descontinuidade temporal, ou pelo menos nós esquecemos que a propaganda fazia parte daquilo que era a normalidade e que havia uma outra coisa que não era propaganda. E isso aconteceu depois da queda do muro. Nós de repente acordámos com as eleições norte-americanas porque passou a haver uma outra dinâmica e que não era tão normal, que era em democracias fazer-se uso das notícias falsas e da propaganda. Inclusive, eu acho que não é tanto a questão das fake news do Donald Trump e das eleições, é assim a partir do momento em que o próprio Donald Trump entrega prémios de fake news. Ou seja, quando a política começa a dizer que o jornalismo, é de propaganda e outro não é de propaganda. Portanto, inverte-se uma dinâmica que era o jornalismo fazia o fact-checking, como a Daniela estava a dizer, e determinava em parte do que era verdade e do que era mentira, para as próprias forças políticas se posicionarem a dizer o que é verdade e o que é mentira. Mas como eu estava a falar, para fazer uma história, ligar as coisas, estas partes, só é uma roupagem nova de algo muito velho e que sempre está presente no nosso cotidiano. Depois nós podemos ainda ir discutir outras coisas, mas vale a pena também salientar que não há maneira de acabar com as fake news, porque elas são algo que nós também precisamos. E a gente depois há de falar sobre isso mais daqui a bocado. Isso parece uma provocação ao que está. Estou a brincar. Mas com certeza, estou a perceber. Muito bem, muito obrigada, Gustavo. Cláudia, já nos está a ouvir? Eu estou-vos a ouvir, vocês estão a ouvir agora. Pronto, agora já estamos a ouvi-la. Muito bem, Cláudia. Bom, então, e para si, Cláudia? Depois deste pequeno impasse, eu aviso já, aliás, eu disse em off, estamos com obras no edifício. Não é da minha voz, é mesmo. A propósito de fake news, eu acho que qualquer jornalista este comete notícias falsas. Cláudia, Cláudia, talvez pôr o microfone, não sei se pôr o microfone mais perto. Mais perto. Desculpe. Conseguem-me ouvir melhor agora? Agora sim. Como a Daniela dizia, qualquer jornalista. Não está a dar. Continua. Talvez aqui o nosso tecnológico, o nosso Fábio, possa sugerir qualquer coisa para ver se conseguimos ouvir. Mas ouviram-me bem há pouco? Agora sim, Cláudia. Eu acho que isso deve estar com cortes, o sistema deve estar com cortes. Bom, vamos tentar outra vez. Como eu dizia e como a Daniela dizia, este jornalista. Vamos ter que, se calhar, tentar de outra maneira com a Cláudia. Vou pedir aqui ao nosso colega, o Fábio, que, enfim, que tente aqui resolver a questão da Cláudia, se for possível, e enfim, vamos ter que avançar. Já retomaremos logo que for possível com a Cláudia, está bem? Claro. Muito bem. Então, talvez
peço desculpa, com a Daniela, faria uma questão que tem a ver, obviamente, com o papel da comunicação social nas fake news, e aquilo que é claro, que de alguma maneira também a Daniela aflorou já, é que tipo de questões éticas se colocam aos jornalistas quando estão realmente a divulgar uma fake news, digamos uma notícia que pode não estar, digamos, suficientemente sustentada. O que é que vocês, por exemplo, quando o Donald Trump, nós vemos o Donald Trump a dizer que injetando o medicamento não sei o quê, fica tudo bem e tal, quer dizer, qual é a questão, qual é digamos, a questão ética que se vos coloca quando têm que online, rapidamente, como a Daniela disse há bocado, divulgar esta notícia? Como é que gerem, digamos, esta questão, não é? Do ponto de vista ético, vocês colocam-se essa questão com certeza, como é que fazem esta gestão? Depende muito da situação, não é? Imaginemos agora nesta situação da pandemia em que a população necessita de certezas, de alguma segurança. Nós vivemos tempos muito difíceis, de uma grande intranquilidade, de muitas dúvidas. Já se começa a sentir, e eu sinto isso aqui em Espanha, muita revolta em relação a tudo o que se está a passar, à inconsistência das decisões políticas, mas também há que entender que todos os governos estão a navegar à vista, porque há cerca de 8 a 9 meses apareceu este inimigo invisível e a quantidade de informação contraditória que há de entidades muito importantes, como a Organização Mundial de Saúde, as Direções Gerais de Saúde, que tanto dão o dito por não dito, e para dar o exemplo das máscaras, quando desde o início parecia uma coisa quase básica, para não dizer outra coisa, se tratava de um problema respiratório, é óbvio que uma máscara, pelo menos em sítios fechados, poderia evitar o contacto com outras pessoas, mas as principais entidades responsáveis pela saúde em todo o mundo preferiram dizer que até era contraproducente. Eu lembro-me de ver anúncios publicitários no ar a dizer não usem máscaras, quando a questão que eu colocava, e aqui em Espanha já as pessoas estavam a usar muito, ainda não era obrigatório, mas já se usava, era, mas qual será o problema de usar? É que mal não faz, não é? Mas estando nós com este problema já da inconsistência dos decisores em termos de uma matéria que todos nós desconhecemos, e ainda hoje os médicos estão a funcionar nos hospitais, ainda há 2 ou 3 dias me diziam, de acordo com os protocolos que são elaborados todos os dias, porque todos os dias eles vão descobrindo que o medicamento afinal pensavam que fazia bem, mas não faz, ou que tem este efeito ou outro, ainda vêm as notícias, essas tais fake news, inventadas muitas vezes por algumas cabeças tontas que andam por aí, que começam a circular nas redes sociais, como é o fenómeno agora que está a ter proporções bíblicas aqui em Espanha dos negacionistas, e que também já estão em Portugal, que ainda ontem alguns se manifestaram na rua. Isto é perigosíssimo, e é perigosíssimo no sentido em que o sentimento que foi gerado contra a comunicação social, de que são os maus, gerado muito, por exemplo, como dizia o Gustavo, por Trumps e Bolsonaros, que começaram a vender a comunicação social como o bando mau, não é? O lado mau da história, que só veiculam informações falsas. Porque isto já há muito tempo que se passava, mas noutros regimes, os jornalistas levavam uma bala à porta de casa. E não precisamos de falar, se pensarmos na Rússia, muitos daqueles que fazem notícias que vão contra o regime são silenciados. Não tendo que sujar as mãos, há uma forma de silenciar, que é sujando o nome do órgão de comunicação social e o jornalista. Como eu dizia, no caso, por exemplo, dos negacionistas, e se houver uma manifestação aqui, em que eu tenho 2.000 pessoas na rua, a dizerem que o objetivo da vacina é implantar um chip de 5G na pele, que é o que dizem, 2.000 pessoas na Plaça Colón, que dizem que não existe Covid-19, a pandemia não existe,
É uma invenção do George Soros ou do Bill Gates, que quer implantar chips na pele das pessoas e que, portanto, isto é uma grande... Não sei, eu vejo isto como uma loucura. Não vou dar a notícia, mas eu entrevisto as pessoas que dizem exatamente isto e aquilo que eu noticio é uma manifestação com X pessoas que apresentam estes dados, não é? Que sustentam as suas afirmações nestas frases, mas deixo que o telespectador saiba fazer a sua leitura e interpretar o que se está aqui a passar, não é? Não usam máscaras, são contra as máscaras, infringem a lei porque não mantêm a distância de segurança, não é? E negam tudo o que se está a passar, com milhares de vítimas, como nós sabemos, e com as unidades de cuidados intensivos absolutamente cheias. Portanto, não podemos passar ao lado desta notícia, há que dá-la, mas com os devidos cuidados. Se me surgir, por exemplo, um estudo acerca de uma cura para a Covid-19, eu não vou dar esse estudo, a menos que eu tenha médicos que me sustentem que esse estudo tem resultados comprovados. E, portanto, tenho eu que checar essa informação, não é? E verificar até que ponto é que essa informação é credível para eu não estar a induzir os meus telespectadores em erros. Já vi muitas das notícias que eu recusei dar, notícias, entre aspas, fabricadas em outros órgãos de comunicação social. E não me arrependi de não as ter dado, porque depois não tive que vir dizer, afinal, era mentira. Muito bem, Daniela. Portanto, nós vivemos tempos difíceis, vivemos tempos muito difíceis. Muito bem, Daniela. Muito obrigada. Talvez agora consigamos voltar a tentar conversar com a Cláudia. Não sei se me ouvem agora. Agora, muito bem. E eu talvez até pegasse no que a Daniela acabou de dizer, dos estudos que verdadeiramente têm que ser feitos para credibilizar, sustentar, fundamentar as notícias que aparecem por todo lado. E sei que essa é uma missão da Cláudia. Quer-nos falar um bocadinho da sua história, Luísa, Cláudia? É sem dúvida, Luísa. Eu dizia há pouco, e retomo, tenho que retomar rapidamente o que há pouco, o trabalho do jornalista, ou quando um jornalista desde sempre se depara com notícias falsas. Portanto, tal como a Daniela dizia, é um facto da vida do jornalista. Agora, nos últimos anos, com as redes sociais, este panorama agravou-se um bocadinho. É natural que toda essa sensação de que estamos inundados de notícias falsas e parece um mar de algas, temos de nos desviar daquilo que de facto é verdadeiro e desviar-nos das vezes. Em relação à experiência pessoal, à minha experiência pessoal, eu desde há 22 anos. Cláudia, peço desculpa, Cláudia. Há uma posição, dá-me a sensação, peço desculpa, que há uma posição na sua cara que se ouve bem, que é diferente, claramente. Vou tentar não me mexer. Ok. Agora está-se a ouvir muito bem. Hoje não está fácil. Desde há 22 anos que trabalho na Rede Proteste, portanto, não conseguem ouvir. Continuo. Está na Rede Proteste. A Rede Proteste e os estudos que nós fazemos, a formação que fazemos, tem, à partida, grande credibilidade junto de e não é por uma razão qualquer. De facto, tudo o que nós fazemos é baseado em estudos. Se há uma marca de um detergente que lava mais branco que os outros, nós vamos ao laboratório e vamos testar se aquele detergente de facto lava mais branco do que os outros, e por comparação com todos a maioria dos mais relevantes. Se há um banco que diz que tem o melhor crédito à habitação do Estado, nós vamos analisar tudo. Vamos ver as cláusulas contratuais e vamos ver de facto se aquele é. Portanto, nós estamos habituados desde sempre, e esta é a nossa missão, é desconstruir a informação contada. Portanto, isto é fact-checking. Todos os dias nós fazemos.
temos uma equipa técnica vasta que dá suporte. Portanto, nós temos fontes externas, mas temos maioritariamente fontes. E baseamos sempre em estudos de evidência científica, em testes, para passar a informação. Portanto, mais do que ninguém, nós valorizamos o rigor da informação e temos consciência de que ela é muito importante. Não sei se posso dar mais umas palavrinhas. Claro que sim, claro que sim. Estamos aqui com alguma, mas assim, direitinha. Direitinha. Vou tentar manter assim. Durante a pandemia, nós notamos, não só nós, mas acho que isso foi genérico, também um aumento da informação, da contra-informação relativamente ao coronavírus, o que ensinavam os mitos. Nós tivemos o cuidado também, aliás, à semelhança do outro meio, de publicar artigos que desmistificavam um bocadinho a informação que andava para aí circular e que nem sempre era. Eu acho que este trabalho de fundo dos jornalistas, eu vou só aqui fazer um parênteses, é muito complicado perceber, e há estudos que mostram que a maioria da informação, que a maioria da população agora se informa pela rede. Não é informa para, desculpe, essa ideia é importante e não foi perceptível. A maioria da população informa-se pelas redes sociais. Pelas redes sociais. Não é que todas as redes sociais sejam más, claro que não, mas é de facto uma fonte de preocupação, porque muito do que está nas redes sociais não tem regulação, não tem verificação, portanto dá aso de facto a informação errada e a literacia, a iliteracia. Muito bem. E o nosso papel é precisamente desmontar isso. Durante a pandemia, notámos nós, não fomos só nós, também foi genérico, um aumento das visualizações de conteúdo informativo. Posso dizer exatamente. Pode repetir outra vez, que isso é muito importante, Cláudia, não ficou muito perceptível. Um aumento das visualizações do conteúdo informativo nas páginas de informação nossa e noutros meios de comunicação. No nosso caso, posso dizer que houve um aumento de cerca de 30%. E não é à toa. As pessoas sabem, o consumidor sabe onde encontrar informação credível. E, portanto, vai à procura dela. O problema é que muitas vezes está distraído. Forma-se nas redes algumas muito bem. Muito bem, Cláudia, muito obrigada. Eu talvez agora perguntasse ao Gustavo, como, enfim, estudioso destas matérias, que tipo de estratégias estão a ser utilizadas para combater este fenómeno? O que é que está a ser feito? A que nível? Por quem? Para travar um bocadinho esta proliferação brutal das fake news nas redes sociais e não só. Que tipo de estratégias é que conhece? É óbvio que toda a gente espera, assim como se espera que se encontre uma vacina para o Covid, toda a gente espera que haja uma solução mágica para lidar com as notícias falsas. Vacina por enquanto não existe, mas talvez se nós quiséssemos fazer a comparação sobre como lidar com as notícias falsas, aí mesmo eu não acredito que seja algum dia possível encontrar alguma solução única. É óbvio que nós, quando eu digo nós, estamos a falar entre a academia, entre quem desenha políticas públicas, as entidades sem fins lucrativos, independentes, todos procuram encontrar mecanismos para aumentar a literacia da população relativamente às notícias. Mas, e eu aqui a fazer um bocado uma ponte com aquilo que disse há bocado e aquilo que também foi a intervenção de Daniel, e se calhar até fazer uma provocação à Ana Passos também. Muito bem. Porque eu quando dizia há pouco que nós precisamos das notícias falsas em termos de provocação,
isso tem a ver com aquilo que se está a passar também em torno da questão da pandemia. Porque a pandemia, as notícias falsas, são um fenómeno ligeiramente diferente ou seja, das notícias falsas e da política. Em primeiro lugar, porque, e agora fazendo a ponte com aquilo que a Daniela disse há pouco, nós pela primeira vez estamos a lidar com notícias falsas associadas à ciência e à saúde. A ciência e a saúde, normalmente, no nosso cotidiano, é algo com que nós lidamos face a face com um médico ou quando vamos a uma farmácia comprar alguma coisa. Quer seja numa perspectiva ou na outra, nós estamos sempre no final da linha. Antes disso já aconteceu tudo. A investigação, o desenvolvimento, o teste, a comparabilidade dos protocolos e das formas de tratamento, etc., etc., a experiência. Portanto, normalmente, nós encontramos um processo já finalizado. Não é comum, em termos da opinião pública, o jornalismo não o faz, o interesse da academia também não existe, fazer uma espécie de acompanhamento diário do processo científico. E nós sabemos, em todas as áreas, seja das ciências da vida, da terra e do espaço, ou das sociais e humanas, que nós buscamos sempre a tentativa de descobrir se algo, aliás, só é ciência se for possível demonstrar que é falso. Se for possível replicar, se for possível verificar se aquilo que os outros fizeram antes de nós, e nós voltarmos a repetir a experiência, se ela tem ou não tem alguma capacidade de ser demonstrada como falsa. Se não for demonstrada como falsa, provavelmente é verdadeira. Ora, esta dinâmica não é aquela a que nós estamos habituados. Portanto, quando alguém diz máscaras não e depois máscaras sim, aquilo que a Daniela estava a dizer é o fenómeno que acontece normalmente. Quer dizer, eles não sabem o que é que andam a fazer. Mas na realidade, na vida, no cotidiano, na história do planeta, em todos os momentos que nós vivemos na humanidade até hoje, sempre foi assim. Só que nós não lidamos com o processo de criação científica, lidamos sim com a ciência pronta a consumir, no final. E, portanto, essa é uma das particularidades que não acontece com a política. Com a política a gente depois já lá vai. A brincadeira, que a provocação com a Ana, tinha a ver com as minhas aulas idas de psicologia social há muitos anos, quando eu estava a estudar no ISCTE. E que a dada altura, eu acho que foi com a professora Benedita, que ela nos estava a dar a redução de dissonância cognitiva. Certo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Uma explicação leiga, de licenciado e, portanto, não especialista. Portanto, se a Ana depois quiser corrigir e fazer outras coisas, quaisquer ela depois entra. Nós, quando as coisas são muito complicadas, nós tentamos encontrar formas de lidar com ela. A questão da pandemia é de tal forma um fenómeno que coloca em causa as nossas rotinas que nós só temos duas hipóteses. Ou alteramos ou negamos, porque o negar é mais confortável. E, portanto, procuramos informação e até produziremos informação que permita sustentar que nada daquilo que está a acontecer, que provoca a quebra, a destruição de tudo aquilo que é a nossa normalidade prévia, a nossa rotina existente, para que não haja uma nova rotina. E como ao mesmo tempo, e agora entra aqui a dimensão política, como ao mesmo tempo, por motivos económicos e outros, a alteração de rotinas é algo que é negado. Basta perceber, por exemplo, a questão do teletrabalho. Nos primeiros tempos, teletrabalho para toda a gente, aulas à distância, tudo teletrabalho. De repente, não há dinheiro para continuar a pagar para as pessoas estarem em casa, layoffs, etc. E volta-se a dizer teletrabalho QB. Pronto. Portanto, isto não é apenas, é muito difícil propor, também porque não há uma rotina alternativa e, portanto, decisores políticos e económicos não propõem novas rotinas para substituir as anteriores e, portanto, nós estamos numa dimensão de indefinição e cada um encontra essa solução para lidar com essa quebra das rotinas anteriores. E quando eu estava a dizer que nós precisamos, é o nós no sentido de muitas pessoas precisamente têm que se agarrar a alguma coisa. E às vezes é mais fácil agarrar à ideia que não se está a passar nada do que as coisas estão a mudar. Pronto. Era o tal negacionismo que a Daniela falava, não é? Portanto, de negar completamente o fenómeno. Mas eu acho que, sim, eu ia só responder aqui não é à provocação, porque o Gustavo explicou isto muitíssimo bem, nem era preciso, mas acho que há aqui, em relação à pandemia, há dois aspectos que favorecem a existência destas notícias. Por um lado, a incerteza, nós temos uma grande dificuldade de lidar com a incerteza, não sabemos, e depois o associado que é o medo.
não é? São duas ansiedades muito grandes que fazem efetivamente levar as pessoas a ir atrás de informação, de qualquer informação, mas não no sítio correto. E eu achei isso muito engraçado, quando o Gustavo estava a falar do processo de científico. Nós temos na Organização Mundial de Saúde uma descrição exaustiva de todos os ensaios clínicos que estão a ser realizados e as datas, mas às vezes é mais fácil acreditar ou ter aquela informação mais acessível. E eu acho que isso, e pegando um bocadinho, se calhar voltando, não sei se é possível falar nessa, quer para a Daniela, quer para o Gustavo e até mesmo para a Cláudia, por razões diferentes, como é que se concilia esta necessidade das pessoas terem informação e terem certezas, quando na realidade estamos a viver um processo que é extremamente incerto, porque a comunidade científica não tem ainda estudos, não tem certezas e, de facto, ela própria vai criando informações que depois tem que desconfirmar, porque o processo científico é esse, não é, Gustavo, que estavas a falar também, que faz parte, não é, as pessoas depois não sabem, as pessoas vão descobrindo, vão tendo evidências e vão construindo conhecimento à volta de qualquer coisa que ainda não sabemos. Como é que não estamos perante o contexto ideal para surgirem uma quantidade de notícias falsas, incertas? O que acham? Eu posso começar. Eu julgo que da parte do jornalista aquilo que tem que fazer é dar exatamente essa informação, que estamos num processo e num momento em que tudo o que parece e pode parecer certo hoje, amanhã pode não ser bem assim, e isso mesmo tem acontecido, por exemplo, com os ensaios das vacinas, não é? Em que Oxford ou outros já tiveram de parar por problemas, agora no Brasil com a morte de uma das pessoas que estava a testar a vacina e, portanto, nós temos de transmitir também aos telespectadores, a todos aqueles que nos ouvem e que contam com o nosso trabalho, e eu tenho sentido isso em termos de Espanha, porque Espanha foi atingida antes de Portugal e foi muito escrutinada, muito seguida pelos portugueses, porque a pandemia acabou por chegar um pouco mais tarde a Portugal, e ainda bem, e os portugueses reagiram antes também, porque estavam a ver aquilo que se estava a passar, pelo menos na primeira vaga, primeiro em Itália e depois em Espanha, que é mesmo aqui ao lado, e há uma relação de afeto e de ligação muito grande com o povo espanhol. Mas toda esta incerteza que nos obriga a ter muitos cuidados na informação que transmitimos, tem também esse grande problema. Eu julgo que nunca tive tanta interação nas redes e eu tento não deixar ninguém sem resposta, mas é muito difícil com o dia-a-dia que temos, porque eu publico sempre as minhas peças, porque eu acho que de facto hoje em dia muitos vão beber a informação às redes sociais e depois das peças serem transmitidas eu publico nas redes sociais e constantemente sou confrontada com dúvidas de pessoas que põem em causa o meu trabalho, com estudos, com estatísticas, com textos de pessoas anónimas, de entidades que não são conhecidas e que contestam o meu trabalho há 24 anos como jornalista, que eu julgo que a experiência é um posto no jornalismo, em termos de credibilidade, de capacidade de comparação de situações, de cuidados em analisar antes de dar uma notícia os efeitos da projeção dessa própria notícia, e preferem levar em conta notícias falsas, de fontes anónimas, absolutamente descaracterizadas, que não têm qualquer utilidade, porque é mais fácil para elas aceitarem essa informação. A de o vírus, a Covid não é mais que uma gripe. O banalizar a pandemia, ou seja, só mata os mais velhos, aos mais novos não atinge. Nós estamos a ver o que é que levou esse tipo de discurso, e até muitos políticos. Enquanto em alguns países se fazia questão de dizer morreram 50 pessoas, infelizmente às vezes ouvimos noutros, e no nosso ouvimos, morreu uma pessoa de 20 anos, mas tinha muitos problemas. Morreu uma pessoa de 30 anos, mas tinha muitas patologias associadas. E às vezes este discurso de desprezar e banalizar o que está a acontecer
não nos consciencializa para aquilo que é mais necessário. E nunca eu fui tão confrontada nas redes com teorias absolutamente absurdas que as pessoas preferem acreditar porque é mais fácil, são mais apelativas, são mais sensacionalistas, alimentam mais facilmente e são digeridas de uma forma mais fácil. Facilita-lhes a vida. Aquele voyeurismo que havia antigamente, não é? As pessoas gostam mais de ver o Big Brother do que pensar na sua própria vida. Também é mais fácil aceitar que a pandemia só mata os mais velhos, com 90 anos e doenças. Bem, eu imagino as pessoas que têm 90 anos e não tenham doenças, não é? Mas pronto, ainda se diz que têm 90 anos e muitas patologias associadas. É mais fácil banalizar a coisa do que consciencializar e enfrentar esse medo. E acho que este é real, é de facto um problema muito grande, e nós, jornalistas, porque eu não vejo alguém entrar numa sala de cirurgia e dizer ao cirurgião, use antes este bisturi ou este, ou ir a um chefe e dizer, use este condimento e não este. Porque é que tem que ser ao jornalista dizer, você está a dizer mal e esta teoria é que está bem? É isto que eu digo. E ultimamente, com a ajuda de alguns políticos em algumas partes do mundo e de alguns partidos, porque os movimentos negacionistas têm uma ideologia por trás, e aqui é bem conhecida, por exemplo, em Espanha, quem é que está por trás destas manifestações e qual é a intenção, que uma delas é desgastar o governo que está em funções. Portanto, só que as pessoas não sabem separar isso e gostam de consumir essa informação mais fácil e que lhes alimenta o ego. Desculpa. Obrigada, Fábio. Perante um fenómeno tão grave, não é? As pessoas precisam de segurança, as pessoas precisam de ter esperança, não é? E muitas vezes agarram-se exatamente a notícias que não são verdadeiras, são falsas, mas que lhes dão essa segurança, que lhes permitem acreditar que isto não é nada, que isto é uma mera gripe e por aí fora, porque de facto a questão emocional, eu não sou psicóloga, mas trabalho há muitos anos com psicólogas, a questão da gestão das expectativas e do equilíbrio emocional está a ser uma questão realmente verdadeiramente crítica para todos nós e para algumas faixas etárias em particular. Portanto, a ideia que tenho realmente é que as pessoas, neste momento, ao fim de 7 meses, precisam de ver um fim à vista, precisam de gerir as suas expectativas, precisam de ter mais calma e segurança no futuro. E muitas vezes isso induz a acreditar em notícias que não têm nada a ver com a realidade, não é? Mas há que ser realistas, não é? Há que ser realistas e o problema é esse. Não podemos ter um discurso facilitista, um discurso que banaliza e que diz que vai ficar tudo bem, quando nós neste momento ainda não sabemos se vai ficar. Exatamente. E isso também é frustrar as expectativas. Exatamente. Por mais difícil que seja não ver a luz ao fundo do túnel, há que ser realista. Sem dúvida. Eu tentava agora novamente a nossa Cláudia, para ver se conseguimos ouvi-la um bocadinho mais. Vamos tentar. Cláudia, quer nos falar de algum estudo em particular que recentemente a DEC tenha feito, que ajude, digamos, a dar consistência, digamos, ou a destruir ou desacreditar as fake news? Como eu dizia há pouco na minha intervenção anterior, nós fazemos isso constantemente, não é? Tudo que nós publicamos é baseado em estudos, em análises, em científicos. Mas vou dar aqui uma nota de um estudo, um inquérito que fizemos agora recentemente, curiosamente, e foi publicado sobre fake news, curiosamente. E há uma conclusão engraçada. Os consumidores e os leitores, os telespectadores, reconhecem que há fake news e, sobretudo, estão muito expostos através das redes sociais. Estão muito expostos, desculpa? Através das redes sociais. Mas é curioso, e acho que esta análise também é importante, quando lhes perguntamos, então, como é que se pode controlar mais estas fake news? Também vai um bocadinho ao encontro do que a Daniela dizia. Então, eles falam em penalizar, em multar os jornalistas e os órgãos de comunicação social e sentem também, e isto são conclusões, e sentem que há uma entidade reguladora que é pouco atuante nesta área.
acham que deveria haver mais intervenção por parte da entidade reguladora da educação no controle destas. Portanto, este é o inquérito, cerca de 1000 pessoas, mais ou menos. Isso, muito bem, Daniela, desculpe, mas que não estamos a ouvir muito bem. Eu talvez interpelasse agora o Gustavo por causa disso, porque sabemos que o Gustavo tem um estudo do Observatório em que coloca o combate, digamos, às fake news a 3 níveis, não é? Desde logo a literacia, não é? Depois a autocensura, que era o que a Cláudia falava agora, não é? As próprias redes sociais terem uma autocensura, não é? E depois a penalização e, digamos, a criminalização, entre aspas, das fontes, das entidades, não é? Ou seja, nós não dizemos que temos essa estratégia, dizemos é que sim, que é um levantamento das coisas que vão acontecendo. Muito bem. Porque nem o Observatório nem eu tenho uma concordância com essa. Eu acho que é extremamente perigoso avançar por parte das próprias plataformas na censura dos conteúdos, assim como acho também muito complicado introduzir a questão da penalização, tirando situações extremas, porque a questão basicamente é esta: nós temos leis para tudo aquilo que precisamos, não precisamos de criar mais. A questão é a sua aplicação, porque se alguém disser eu vou-te matar numa rede social, não é por dizer numa rede social que é diferente de eu dizer se estiver frente a frente com outra pessoa, pronto. Portanto, a questão é importante também não colocar a questão das redes sociais como sendo um universo à parte diferente daquele onde nós estamos. Agora, aquilo que acaba por ser, ou seja, as pessoas durante a pandemia todas referiram em grandes quantidades que estavam a receber informação que tem características de falsidade associada, mas mesmo aí é importante perceber que nós nem sequer temos apenas um tipo de informações falsas. Nós temos informações falsas, por exemplo, que estão associadas a factos não intencionais. Quando alguém partilha alguma coisa que pura e simplesmente achou que era verdadeira e, portanto, não há... É muito complicado a questão da intenção associada. Mas também há, por exemplo, situações em que alguém não olha para a data de uma notícia e partilha. E está a causar desinformação nesse processo, porque por isso simplesmente durante o verão é muito comum aparecerem notícias sobre problemas em praias que são publicadas há 10, 15, 14 anos atrás. Em jornais portugueses, não é? É algo que acontece. Há outras situações, por exemplo, que agora no quadro da pandemia pessoas partilham coisas que têm a ver com a primeira vaga. Portanto, e porque não se olha para a data, mas há parte do processo que efetivamente nós podemos ajudar a minorar, que é nós temos cuidado em algumas coisas básicas, em algumas questões básicas, para a partir daí depois não aumentar a dimensão do fenómeno. Agora, também nós vivemos uma época complicada, porque, como a Daniela estava a referir há bocadinho, nós temos programas hoje em dia de fact-checking, ou seja, de verificação de factos. E, na realidade, à primeira vista é um pouco absurdo ter programas desse tipo, porque supostamente a base do jornalismo é precisamente a verificação do facto. Portanto, quando nós estamos a ter este tipo de programas, estamos a fazer uma de duas coisas: ou por uma questão de marketing, no momento atual estamos-lhe a dar visibilidade, ou então alguma coisa de estranho está a passar com os próprios órgãos de comunicação social, que estão a perder essas características e estão a precisar de recuperá-las, e isso é um processo também organizacional que depois acaba por se colocar aí. É óbvio que as redes sociais trazem uma dinâmica diferente, mas não há solução, assim como não havia solução antigamente, quando as pessoas se encontravam no café para dizer o político tal fez isto e aquilo e aquilo outro, e a outra pessoa respondia, não sabia, pois, mas isto acredita, porque eu estou-te a dizer, porque vi ali ou conheço alguém que disse e que está próximo dele, etc. Portanto, isso é um fenómeno que tem a ver com a nossa característica de seres comunicacionais. Pronto, e que as pessoas, não é possível estar a verificar tudo aquilo que toda a gente pensa, aliás, é um mundo impossível no qual viver, não é? Portanto, nós podemos minorar as dinâmicas, podemos perceber e chamar a atenção do perigo que é para as democracias cruzar essas práticas políticas, porque normalmente, mesmo quem faz uso delas acabará por morrer por elas próprias.
porque a partir do momento em que se utiliza a mentira, tudo vale, e portanto acabamos por colocar em causa a ideia da democracia e voltar à ideia da guerra de um contra todos e todos contra todos, e portanto que não é possível viver em paz, porque esse é o final da história, obviamente. Portanto, é essencialmente ter a noção que há consequências graves das coisas, que quando alguém partilha alguma informação errada pode estar a causar problemas graves, inclusive devido à morte a outros, se não tomar cuidado relativamente a isso. E, portanto, é uma dinâmica de responsabilização, porque é a única forma. A outra é fechar as redes sociais por completo e dedicarmos a... E causar uma revolução. Não, porque, assim, não será causar uma revolução, porque o mundo mudará de muitas formas, já mudou e continuará a mudar ao longo do tempo. Depende do que é que as pessoas querem fazer. As próprias redes sociais hoje em dia estão a viver momentos de alguma fragilidade, porque também há uma dinâmica, e aliás, por exemplo, o Facebook preocupa-se com isso, porque a partir de dada altura a novidade, a prática, a repetição também acaba por criar algum desgaste e, portanto, a utilização também não é muito grande. Agora, o problema, em última análise, das redes sociais, e isso já agora, mais uma vez, agora não sei se é para ti, Ana, ou se é para outra colega qualquer ou colega nosso, é que a questão das redes sociais não é apenas mostrar-nos o que nós gostamos, é mostrar àqueles que não gostam aquilo que eles não gostam também. Ou seja, vamos imaginar, os conteúdos de extrema-direita são apresentados às pessoas que têm posicionamentos de esquerda e extrema-esquerda, porque ao serem mostrados causam reação, e ao causar reação criam dinâmicas. Portanto, não é apenas a questão da bolha, a ideia de que a bolha, que as pessoas só veem as coisas que lhes interessam e partilham, é uma ideia simplista das técnicas de marketing das redes sociais, porque o objetivo é criar um envolvimento e uma participação, e não há coisa melhor do que irritar alguém para ela se manifestar. Portanto, absolutamente, sem dúvida. Portanto, é o outro das dinâmicas. Agora, também a questão é que estas empresas se tornaram grandes demais para elas próprias poderem ser geridas por si próprias. Claro. Isto é uma questão de sobrevivência, mais cedo ou mais tarde, em termos... O problema é que o mais tarde tem sempre gastos e custos associados, quer financeiros para as empresas, quer sociais para a sociedade como um todo, mas eu acho que nós dentro de uma década vamos ver um mundo muito diferente nas grandes plataformas, porque em última análise, isto um bocadinho mais uma visão sociológica, em última análise há sempre uma luta entre dois poderes, entre o político e o económico, e quem é aquele que domina o outro. E portanto, a dada altura, há sempre uma dinâmica de controle que acaba por criar aquilo que nós já assistimos no princípio do século XX também, que é aquilo que é grande demais tem que se partir. Porque não só impede o funcionamento salutar das economias, como cria entraves à própria capacidade de inovação, porque quando um compra tudo, como o Facebook faz, a dada altura torna-se muito difícil criar dinâmicas de inovação para as economias e, portanto, elas também junta-se o útil ao agradável e o poder político tende a regular. Porque para a economia também, e isso agora eu acabo esta conversa aqui só para vos trazer mais isto à discussão, porque há muitos colegas nossos com certeza de gestão e economia a ouvir-nos. As teorias das redes levam normalmente sempre à existência de monopólios, porque o ganho de entrar para a maior rede é sempre maior, o ganho maior, porque eu consigo chegar a mais pessoas. E, portanto, isso cria uma dinâmica que só é passível de ser contrariada se houver intervenção e regulação por parte do Estado partindo essas empresas. É por isso que nós temos, por exemplo, em Portugal, 3 operadores de telecomunicações e não temos só um. Exatamente. O natural era termos só um. Exatamente. Se fosse a naturalidade das dinâmicas de mercado. Pronto, agora calma. Obrigada, Gustavo. Não, é que temos aqui agora já umas perguntas de quem nos está a ouvir e, portanto, queremos também dar a voz a essas pessoas. Eu pedia talvez ao Fábio para nos... Era a mim. Desculpa, Isabel. E a Isabel para nos colocar a pergunta.
Muito bem, nós temos aqui várias questões interessantes. Eu selecionei, se calhar, uma para cada um dos oradores. Em primeiro lugar, para a Cláudia. A questão é esta. Estão-me a ouvir agora? Estão-me a ouvir? Muito bem, Cláudia. Cláudia, eu vou se calhar... Sim. Ok. Eu vou se calhar colocar as 3 questões, uma para a Cláudia, outra para a Daniela, outra para o Gustavo e depois está bem? A primeira para a Cláudia tem a ver com esta ideia. Enquanto instituição que defende o consumidor, a DECO tem tido um papel importante na pedagogia do consumo, na pedagogia do consumidor através dos testes. A pergunta é se também atua na pedagogia da marca, ou seja, antecipando a atuação menos ética das próprias marcas e da comunicação para o consumidor. Esta seria para a Cláudia. Relativamente à Daniela, há aqui 2 questões que acabam por ser bastante próximas. Uma é se não existem fake news cuja origem são as opiniões dos próprios jornalistas. Foi um dos nossos... das pessoas que estão na audiência, e outra próxima de outro participante é se as ideologias das redações que distorcem por vezes a realidade não são elas próprias também geradoras de fake news. Portanto, a opinião do jornalista e as ideologias das redações como motores de fake news. A pergunta para o Gustavo do nosso público é fácil bater no Trump? E em Portugal, quem é que promove fake news e quais é que seriam as figuras que destacaria nesta perspectiva? Ou seja, vamos deixar o Trump e o Bolsonaro e pensar em Portugal, quem é que o Gustavo destacaria? E são estas 3 questões, Luísa. Eu posso começar por responder à questão que me foi colocada. Estão-me a ouvir bem agora? Muito bem, Cláudia, muito bem. Eu tive de ser através do telemóvel a ver se a coisa funciona melhor. Muito bem. Sim, a resposta sim, estamos além da pedagogia do consumidor, estamos a caminhar a passos largos, diria, para a pedagogia da marca. E posso dar-vos alguns exemplos. Aliás, a DECO Proteste, a DECO sempre foi vista como o watchdog do mercado, não é? Perceber o que é que funcionava bem, o que é que não funcionava. Naquele papel que eu estava a referir há pouco, se uma marca diz que um detergente diz que lava mais branco que os outros, nós vamos verificar se é mesmo assim. Mas tem havido cada vez mais um trabalho conjunto com as próprias marcas. E vou-vos dar um exemplo. Há uns anos, uma grande insígnia de hipermercados publicou um anúncio publicitário sobre uma Fresh Box que conservava os alimentos durante não sei quantos dias dentro da caixinha sem se estragarem. E nós fomos verificar se era mesmo assim. Percebemos pelos testes que, de facto, os alimentos não aguentavam tanto tempo quanto era publicitado. E houve um trabalho com essa marca, no sentido de eles reconheceram que de facto, se calhar a publicidade não estava muito bem feita, retiraram a publicidade e tentaram corrigir o problema. Portanto, isto acontece cada vez com mais frequência. As marcas tentam incorporar também, porque nós não avaliamos só, não vamos só ver o que é que funcionou, o que é que não funcionou. Normalmente também temos conselhos de melhoria. E, portanto, as marcas cada vez mais vêm ao nosso encontro a tentar perceber, ok, como é que nós podemos melhorar aquilo que entregamos ao consumidor. E é um caminho muito interessante. E é bom também perceber que os próprios consumidores veem que estas marcas querem trabalhar e querem, de facto, entregar um melhor produto ao público. Muito bem, muito bem. Daniela, quer... Sim, exato. Então, em termos das notícias falsas quanto à opinião dos jornalistas, numa notícia o jornalista nunca deve dar a opinião, numa peça jornalística. Eu desde o início, e o Gustavo sabe disso, eu tenho vários textos académicos publicados em algumas publicações também organizadas pelo Gustavo, eu sempre fui defensora de que a objetividade não existe e não se pode defender que o jornalista é absolutamente e totalmente imparcial. Nós devemos tentar caminhar o máximo nesse caminho, não dar opinião, tentar
nunca de forma alguma condicionar a informação que estamos a dar, mas há que ter alguns cuidados, e por exemplo aqui em Espanha passa-se exatamente o contrário, e já vamos falar desse caso. Outra questão, portanto, na questão da peça jornalística, na informação diária, factual, o mais objetiva possível, como eu costumo dizer, são os outros que o dizem, é o Pedro Sánchez que o diz na peça, não sou eu, é a oposição, é o Santiago do Vox que o diz, não sou eu, estou a apresentar factos. Outra coisa é quando o jornalista está na posição de comentador. Por exemplo, eu aqui, durante algum tempo, tenho sido a comentadora residente na TVE, e quando vou à TVE discutir política interna espanhola, eu estou a dar também uma opinião. Tem de ser o mais factual, mas estou a dar opinião. Mas isto é perigoso. É perigoso porquê? Porque a esmagadora maioria das pessoas não sabe distinguir entre um facto e uma opinião. Ainda agora, recentemente, um estudo da OCDE mostra que os jovens não sabem distinguir um facto de uma opinião. E isto é, de facto, muito perigoso. Primeiro, porque há pessoas que dão opinião, jornalistas que dão opinião, sem marcar que estão, de facto, a escrever um artigo de opinião e não uma notícia. Depois, porque eu julgo que a opinião deve estar num espaço absolutamente distinto, marcado, e que se saiba de facto o que é que está a acontecer, não é uma notícia. E há momentos e momentos para o jornalista poder dar a sua opinião. Eu julgo que há alturas em que não o pode fazer. Portanto, há que ter algum cuidado. É um tema difícil, de facto. Cada vez mais temos comentadores, opinadores, que falam de tudo e de nada, e é preciso ter algum cuidado em relação a isso. Quanto às ideologias nas redações, elas distorcem a notícia, de facto, e condicionam. E eu não quero falar de Portugal, mas quero falar de Espanha. E quando eu há bocado falava um pouco na questão da objetividade e na questão de se obedecer a determinados critérios, aqui em Espanha é absolutamente claro que nós estamos a ler um jornal de direita, monárquico, católico, ou estamos a ler uma publicação que defende a República, que é de esquerda e laica. Portanto, eu se ler aqui o El Mundo, o La Razón, o ABC, eu já sei qual é a linha orientadora desse jornal, e se ler o El País ou La Vanguardia da Catalunha, eu sei qual é o outro. E isto é importante, mas isto implica literacia, implica saber e compreender o que estamos a ler e interpretar. E esse é um problema que neste momento falta e não existe na esmagadora maioria dos leitores. Em Espanha, a imprensa ainda consegue resistir, ainda se lê muitos jornais, e ainda bem, mas cada vez mais escasseia esse interesse pelo texto. Fica-se pela rama, não é? Fica-se pelo título, e eu queria só dar aqui, para antes de terminar, o exemplo da crise catalã, que eu segui no terreno durante meses e meses, estive praticamente em tudo, e para conseguir de facto perceber o que se passava, para além do que eu observava em loco e transmitia aos telespectadores, lia sempre os dois lados. Eu lia sempre a imprensa de direita e a imprensa de esquerda, a imprensa independentista, a imprensa espanholista, ou seja, que a Espanha una, não é? Indivisível, para conseguir ter a verdadeira percepção do que se passava. Porque, de facto, aqui, objetividade clara não existe. Muito bem. Muito obrigada, Daniela. Então, agora era o Gustavo com as suas... Bem, assim, quanto à questão de ser fácil bater no Trump, eu acho que não é a questão de ser fácil bater no Trump, é que o Trump é efetivamente ou seja, assume uma dimensão paradigmática, porque é a partir do momento em que ele assume uma determinada prática pública, através do Twitter e através das suas afirmações públicas durante a campanha, etc., que marca depois e contamina outros personagens políticos à escala do globo. Portanto, houve alguém que inicia, não é que a política não tenha sido e não seja a tentativa de convencer as outras pessoas de alguma coisa, porque o exercício do poder é a forma sempre que eu tenho de convencer alguém a fazer algo. E, portanto, pode ser votar, pode ser apoiar, mas é isso que estamos a falar. Agora, a partir do momento em que se ultrapassam determinadas fronteiras, passa a ser outra coisa. Sobre o caso português, em concreto,
Eu acho que é assim, onde é que estão as coisas? Basta aderir a qualquer grupo do Facebook que tenha alguma coisa a ver com corrupção ou apoio a uma personagem pública que não tem que estar envolvida diretamente num partido, mas que seja colocada como sendo aqui é imparcial e portanto, antipolítico, para perceber onde é que essa linguagem está presente. Agora, por exemplo, casos portugueses. O que nós temos, por exemplo, o André Ventura, mas o André Ventura também tem muito cuidado, apesar de tudo, até onde é que vai, qual é que é a fronteira. Assim, precisamente porque ele também é um político do sistema, que vem do PSD e que depois se move por uma questão de taticismo e estratégia eleitoral para ocupar um nicho de mercado que está. Agora, muitas das pessoas que estão à volta dele escrevem coisas e até estão em manifestações negacionistas como aquelas que nós vemos aqui, portanto, e a questão das máscaras, quando foi feita a cobertura do Chega, etc. Mas não há uma comparabilidade assim tão direta, é mais pelas opiniões do que pelas caras que dão as opiniões, no caso português. Por enquanto, não quer dizer que seja exatamente assim. Já agora só uma coisa para juntar à Daniela, porque ela estava a falar da parte espanhola do jornalismo, e há algumas coisas que se podem falar da parte portuguesa. Uma das coisas que eu acho que é muito peculiar do sistema mediático português é a circularidade dos jornalistas que começam num órgão de comunicação e percorrem os órgãos de comunicação todos. Isso cria um fenómeno que, se nós comparássemos para um quadro empresarial, queria dizer que a dada altura todas as táticas já experimentadas numa empresa eram experimentadas nas outras todas. O que ao final de algum tempo cria uma espécie de deserto de inovação, porque não há novidade, só se aplica a mesma dinâmica. E aliás, isso é interessante, porque as representações dos portugueses sobre os seus meios de comunicação social os colocam como sendo extremamente parecidos uns com os outros e todos ao centro. Mesmo o observador, que na realidade é mais pela opinião do que pelas notícias, que tem um posicionamento mais à direita, estava ligeiramente um bocadinho mais para a direita, mas estavam todos sobrepostos uns sobre os outros. E depois nós temos efetivamente aqui em Portugal um problema que a Daniela também tem a ver. Vamos ver, os académicos têm um problema com os jornalistas e os jornalistas com os académicos. Os académicos acham que os jornalistas não retratam a sua opinião corretamente e os seus factos quando estão a falar, e que depois criam uma história em torno daquilo que eles estão a contar. Isto é o lado do académico. Por sua vez, os jornalistas acham que não conseguem encontrar académicos que sejam capazes de comunicar as coisas para o público em geral. Portanto, nós também temos aqui um problema, e depois temos uma coisa que é muito característica do comentário em Portugal, que é, por isso eu gostava de falar desta questão dos académicos, das representações dos académicos sobre os jornalistas e os jornalistas sobre os académicos, é que é mais fácil levar, por exemplo, estamos a falar da televisão aqui, Daniela, mas é mais fácil levar à televisão jornalistas de outros órgãos de comunicação social para comentar e fazer opinião, mas isso tem efetivamente aquilo que a Daniela estava a dizer, tem um problema, é quando se torna a norma. Nós vemos diretores de jornais a fazerem opinião em canais televisivos, depois a seguir vemos o pivô do telejornal e a dada altura aquilo parece tudo uma continuidade, é tudo o mesmo. E isso cria fenómenos também de distorção na percepção sobre aquilo que nós estamos a assistir. Por outro lado, também temos um outro problema, que é na questão da opinião. Nós temos alguns alunos agora a fazer estudos aqui no doutoramento, interessantes, sobre a análise da opinião online. E, na realidade, a novidade não é assim tão grande, porque aqueles que têm acesso e que são mais vezes partilhados, e que estão no top, etc., continuam a ser os mesmos dos suspeitos do costume. Assim como no Casablanca, a história, não é? Apanham os suspeitos do costume. Porque são os políticos que não têm, mesmo que não tenham presença televisiva, têm, alguma novidade existe, mas o top 30 continua a ser maioritariamente dominado pelas pessoas que já tiveram um pé na televisão em algum momento. Ou que tiveram câmeras a apontar para si também. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, parece que chegamos aqui ao fim da nossa conversa. Muito ainda poderia ser dito, mas também temos consciência que o tempo é precioso para todos nós. Resta-me agradecer aos nossos 3 convidados. Foi muito agradável estar convosco e rever, sobretudo, 3 ex-alunos desta casa que nós tanto gostamos, e em nome do clube, da direção do clube, agradecer também aqui às minhas colegas
à Isabel e à Ana terem estado aqui comigo. Espero que tenha sido uma conversa agradável para todos. Um bom dia. Eu agradeço, obrigada. Obrigada. Bom dia. Também. E protejam-se, cuidem-se. Todos. Obrigada, Daniela. Obrigada. Obrigada, adeus, bom dia. Um bom dia para Obrigada. todos.